Olá pessoal, vamos continuar estudando matemática básica. Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas novas, entrando ali no ramo da geometria. Em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre reta. Aí assim pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho de notificação. No final da aula, deixe o seu comentário. E essa etapa é muito importante para ajudar o trabalho do professor. Tranquilo? Roda a vinheta e vamos para mais uma aula. Vamos iniciar o nosso estudo sobre retas observando duas condições. Olha só, na primeira condição, nós podemos imaginar que nós temos ali um ponto P qualquer. E nesse ponto P qualquer, pode passar uma infinidade de reta. Ou seja, nesse ponto P, eu posso ter reta nessa direção, posso ter retas nessa direção, ou nessa direção, assim também como nessa direção. E daí em diante. Então, essa é a nossa primeira condição a ser observada sobre o estudo de retas. Na segunda condição, nós podemos observar o seguinte. Se nós temos ali, gente, dois pontos distintos. Olha só, nós temos o ponto A e o ponto B. E aqui eu já faço uma observação. Na matemática, a gente faz a representação de ponto sempre por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Nesse caso aí, nós temos o ponto A e o ponto B. E nesse caso, nós podemos afirmar o seguinte, que entre o ponto A e o ponto B, passa uma única reta. Nesse caso aí, gente, entre o ponto A e o ponto B, passa-se uma única reta que a gente denominou ali como a reta R. E mais uma observação. Na matemática, a gente faz a representação de reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Fica a dica aí, observe. A representação de ponto é por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Nesse caso ali, nós temos o ponto A e o ponto B. Já a representação de reta é por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Nesse caso aí, nós temos a reta R. Tranquilo, né? Já a representação da reta em relação aos pontos, nós temos ali a seguinte notação. Olha só, nós temos ali o ponto A e o ponto B, e em cima desse ponto A e esse ponto B, nós temos ali uma seta, né? Tanto para o lado direito, como também para o lado esquerdo, como mostra aqui a nossa imagem. Tá? Então, a representação da reta em relação aos pontos, nós escrevemos dessa seguinte maneira. E aqui eu faço mais uma observação, viu, gente? Nós imaginamos que a reta ela é infinita, tanto para o lado direito, como também para o lado esquerdo. E se ela estiver nessa direção, nós podemos também ter a imaginação que ela é tanto infinita para baixo, como também para cima. Tá? Então, ela é infinita para um lado e também para o outro. Tranquilo, né? Agora vamos observar a posição relativa de duas retas em um plano. Vamos iniciar observando bem a seguinte imagem. Nessa imagem, nós temos ali várias ruas. Observe que nós temos a Avenida Independência, a Rua 7 de Setembro e também a Avenida República. Essas três ruas, elas estão na mesma direção, tá? E também na mesma imagem, nós podemos observar mais duas ruas. Nós temos ali a Avenida Liberdade e também a Rua D. Pedro I. Observe que nós temos ruas na mesma direção e também temos ali ruas que se cruzam. Se a gente trazer ali a posição relativa dessas ruas, que nessa imagem estão representadas por reta, nós podemos dizer que as ruas que estão na mesma direção, elas são chamadas de ruas paralelas. Então, a avenida, no caso, Independência, a Rua 7 de Setembro
e Avenida Repúblicas, elas são paralelas entre si. Assim também, nós podemos afirmar que a Rua Dom Pedro I e a Avenida da Liberdade, elas são paralelas entre si. Agora, se a gente pegar ali, gente, a Rua 7 de Setembro e a Avenida Liberdade, nós podemos dizer que essas ruas, que nesse caso a gente tem ideia de retas, elas são ruas ou retas concorrentes, porque elas estão se cruzando ali ou se cortando em um único ponto em comum. Tranquilo essa parte. Vamos iniciar conhecendo as retas paralelas. Se eu tenho duas retas, a reta R e também a reta S, e se essas retas estão contidas em um plano, e o que é um plano? O plano é uma superfície bidimensional e é representada sempre por uma letra grega. Nesse caso aí, gente, o nosso plano foi representado pela letra alfa. Observe que a reta R e também a reta S, elas estão indo na mesma direção. E outra coisa que podemos observar é que a distância entre essas duas retas permanece a mesma, independentemente do ponto que nós as observe. Beleza? Então, tendo ali a ideia que a reta ela é infinita, tanto para um lado como também para o outro, se a gente fizer ali a projeção tanto da reta R como também da reta S, observe que elas nunca vão se cruzar, nem mesmo lá no infinito. Então, essa é a definição de retas paralelas. E matematicamente, podemos representar que a reta R e a reta S são paralelas da seguinte maneira. Olha só, nós temos ali a representação da reta R, dois tracinhos e a representação da reta S. Dessa maneira, a gente representa que as duas retas são paralelas. Agora, se eu tenho ali uma reta R e uma reta T contida em um plano alfa, e essas duas retas se cruzam ou se cortam em um único ponto, que a gente chamou ali de ponto A, nós podemos afirmar que essas retas R e T são retas concorrentes ou secantes. Então, o conceito de retas concorrentes é o seguinte: são retas que se cruzam ou se cortam em um único ponto. E nós podemos fazer a representação de retas concorrentes da seguinte maneira. Nós temos ali a representação da reta R, um xizinho, viu, gente? Parece muito com o sinal de multiplicação, e a reta, e a representação da reta T. Está aqui na nossa imagem. Agora, pessoal, muito cuidado. Observe que nós temos aqui a reta A e a reta B. E a reta ela é imaginada sem começo e também sem fim. Então, se nós projetarmos ali a reta A e também a reta B, observe que em algum momento essas retas vão se cruzarem. Ou seja, elas vão ter ali um ponto em comum. Então, nós podemos afirmar que a reta A e a reta B são retas concorrentes. E para encerrar a aula de hoje, vamos conhecer as retas coincidentes. Se eu tenho ali uma reta A e uma reta B, e observando que elas ocupam a mesma posição nesse plano. Ou seja, a gente observa ali que elas estejam ali uma sobre a outra. A gente imagina que elas estejam ali uma sobre a outra. Quando isso acontece, a gente chama de retas coincidentes. E uma coisa que a gente pode observar é que elas têm todos os pontos em comum. Tranquilo, né? Essa parte aqui de retas coincidentes. Beleza, pessoal? Vamos encerrar a aula de hoje fazendo uma rápida revisão. Lembrando que as retas paralelas são retas que estão indo na mesma direção, a distância entre elas é a mesma, independentemente da posição que a gente as observa, ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum, nem mesmo lá no infinito. As retas concorrentes ou secantes são aquelas retas que têm um ponto em comum, ou seja, elas se cruzam em alguma posição. E as retas coincidentes
são aquelas retas que têm todos os pontos em comum, ou seja, elas ocupam ali a mesma posição dentro do plano. Tranquilo? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe para a gente nos comentários, compartilhe o nosso trabalho. Assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.